Fala, galera, boa tarde. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, tá? Sobre aquele período da história universal que nós gostamos de chamar de crise do antigo sistema colonial. É o começo das independências, tá? Na América do Norte, na América Espanhola e na América Portuguesa, aqui no Brasil. É uma consequência do advento do capitalismo, é uma consequência também do advento das ideias iluministas. Ou seja, resumindo, é uma consequência da hegemonia da burguesia, que acontece não só no Velho Mundo, mas também nessas áreas coloniais, tá, americanas. E hoje nós vamos conhecer a independência mais emblemática, que foi a dos Estados Unidos da América, das 13 colônias da América do Norte. Para fazermos isso, nós vamos dar um recuo pequenininho para vermos como foi a colonização dessa região, porque ali já tem a sementinha do que vai levar à independência futuramente, tá? Para tornar nossa aula mais atrativa, mais fácil de compreensão, já falei para vocês, eu gosto de utilizar slides que eu pego da internet, tá? Não sou eu que faço esse material. Eu pego, dou uma lida anterior nele, alguma coisa, eu posso até corrigir na hora de mostrar para vocês, tá? Vamos lá. É bem interessante isso aqui. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês. A independência dos Estados Unidos, que acontece em 4 de julho de 1776. Essa data, ela não tem muita relevância para a gente, a termos de decorar, de ter que saber isso para uma prova, nada disso, tá? Mas ela mostra uma coisa interessante, tá? Ela é bem cedo, tá? É ainda no século XVIII. Ela vai servir como parâmetro, como referência para as outras independências todas que ocorrerão na América no século seguinte. Vamos mudar? Ó, deixa eu chegar um bocadinho meu rosto para cá. Vamos lá. A independência dos Estados Unidos foi o resultado de um processo inspirado pelos princípios iluministas e determinou o fim do domínio na Inglaterra sobre as 13 colônias americanas. Até aí não há muita novidade para a gente não. Vamos prosseguir aqui. As 13 colônias da América, só para a gente situar vocês, vamos ter que voltar um cadinho na nossa matéria, tá? Na época das grandes navegações, Portugal e Espanha conquistaram terras muito interessantes, economicamente falando, na América. A Espanha conseguiu um território vastíssimo, encontrou os impérios Inca, Azteca, Maia, Chauacas, com muita pedra preciosa, já num grau de evolução muito grande, tá? Os portugueses também não ficaram para trás. Aqui na América tinha uma próspera colônia que era o Brasil, que produzia muita cana-de-açúcar, drogas do sertão, produtos tropicais. As autoridades inglesas, britânicas, ficaram, vamos dizer assim, vou usar a expressão que vocês vão entender, com inveja daquilo no finalzinho do século XVI, e mandaram com que seus piratas, seus corsários, que faziam incursões na América direta, se apropriassem de territórios aqui. Eles se apropriaram de onde deu para apropriar, porque da América Central para baixo estava tudo ocupado, ou por espanhóis ou por portugueses. E eles ocuparam a faixa de terra no litoral da América do Norte. Foi uma conquista para a coroa inglesa, terras no outro território, foi, mas ao mesmo tempo foi uma frustração, porque essa terra não tinha nenhuma riqueza aparente. Eu costumo brincar com meus alunos, os marinheiros da rainha da Inglaterra disseram a ela: olha, essa terra recém-descoberta só tem 3 coisas, né? Bisão, que é um boi adaptado ao frio, e índio. Tomou. Não tem nenhuma grande riqueza aparente nesse lugar. Por isso, foi frustrante para as autoridades inglesas ter se apoderado desse território. Porém, quase um século depois, a coisa vai mudar de dimensão. Uma guerra civil muito intensa acontece na Inglaterra, envolvendo questões políticas, envolvendo a questão da burguesia com a alta nobreza, envolvendo também a questão religiosa. Havia um setor protestante, os puritanos, que é um ramo muito intransigente do protestantismo calvinista na Inglaterra,
Esses caras, eles estavam fazendo um distúrbio enorme no país. A rainha da Inglaterra, para se ver livre desse conflito, ver livre desse cara, ofereceu para eles que colonizassem essas terras do outro lado do Oceano Atlântico. Era vantajoso para ela por dois motivos. Primeiro, que ela ia tomar conta da terra pela posse, porque só é dono quem ocupa. E outra coisa também, as autoridades britânicas iam jogar um pouco de água na fogueira da questão religiosa, das brigas religiosas que haviam em seu país. Por isso, esses imigrantes vieram fugindo para cá. O primeiro navio, 1648, os peregrinos do Mayflower. Quando eles chegaram aqui, eles fizeram uma leitura, tá? Tudo deles tinha uma leitura muito marcada, muito impregnada da questão religiosa. Eles leram aquela parte da Bíblia em que Deus promete para Abraão a terra prometida, e eles falaram, essa aqui é a nossa terra prometida. E desde quando pisaram aqui nesse lugar, eles colocaram entre si o seguinte, ó, tudo que nós formos fazer aqui, nossas decisões todas políticas vão ser feitas segundo a vontade da maioria, todos vão ser consultados e aquilo que a maioria quiser vai ser feito. Aí nós já temos a sementinha da democracia americana, ao contrário daqui no Brasil, onde nós tínhamos o quê? Qual que era o centro da decisão? As câmaras dos homens bons. Um órgão elitista, um órgão racista, onde só podiam entrar brancos, pessoas ricas, era o centro de poder. Então, o centro de decisão no Brasil está concentrado na mão de pessoas ricas e poderosas desde o começo. Não é democratizado. Lá nos Estados Unidos é o contrário. É sempre bom fazer esse parâmetro, porque muita gente acha assim, fala que o nosso destino foi mais ou menos muito igual, o nosso caminhar, tá? Brasil e Estados Unidos. Por que hoje o resultado, vamos colocar assim, em 2020, é tão diferente? Nós vamos ver isso agora é mesmo. Os antecedentes, tá? Até o século XVIII, e esses caras ficaram aqui, fizeram 13 colônias, aqui está o mapinha com o nome delas, e a posição da rainha da Inglaterra em relação a esses sujeitos é a chamada negligência salutar. Ela ignorou eles, ela não ajudava em nada, mas também não cobrava impostos deles em nada. Eles fizeram aqui 13 colônias, e elas não eram iguaizinhas, tá? Havia um determinismo geográfico, as do norte, as colônias do norte, está mais ou menos na mesma latitude da Inglaterra, então ali não tem produtos tropicais. Ali, então, vai crescer a pequena propriedade, pouco uso da escravidão africana, olha a minha palavra, pouco uso, não é nenhum não, a pequena propriedade, a policultura, um mercado mais voltado internamente, um comércio mais voltado para o mercado interno, uma indústria baleeira, uma indústria de extração de madeira. Já no sul, é zona tropical, é muito semelhante com o Nordeste brasileiro. Então, ali vai predominar as chamadas plantations, gigantescas fazendas voltadas principalmente à produção de cana e de algodão, com uso intenso da escravidão africana. É como se houver... E no meio as chamadas colônias do pão, tá? que é misto, é metade do norte e metade do sul. Até a colonização das colônias do centro, as colônias do pão, ela foi diversa, mas o fato da rainha da Inglaterra ter ignorado esses sujeitos durante muito tempo, eu falo rainha da Inglaterra, mas não é de dizer, tá, gente, o governo inglês, favoreceu eles puderam fazer uma poupança muito grande. Eles tinham um comércio enorme, um comércio triangular com as Antilhas e a África, que nós vamos ver agora há pouco. Eles se desenvolveram bastante, fizeram grandes cidades. Aqui, ó, até o século XVIII tinha uma relativa autonomia. As colônias do norte eram assim, vamos ler a lâmina ali no cantinho, ó. Produção diversificada, pequenas e médias propriedades, o trabalho predominante era o livre, o trabalho familiar, aquele sujeito que trabalha junto com seus filhos, com um parente, tá? E o mercado interno, que vai gerar posteriormente o comércio triangular, nós vamos falar dele. Mas não caia na ilusão, meninos, pelo amor de Deus, de falar que não tinha escravidão no norte, tá? Não, havia escravidão no norte, muita, mas o norte não era tão dependente das práticas escravistas e o escravo não era tão presente. E as colônias do sul, voltadas à monocultura, escravidão e latifúndio. O sul é muito semelhante com o nordeste açucareiro brasileiro. Vamos ver outra lâmina. Aqui está o mapa do comércio triangular. Repara que é um triângulo mesmo que é feito, tá? Olha só. As colônias do norte, elas comercializam com a Inglaterra e com a África ao mesmo tempo, tá?
O comércio, o viés mais forte que existe desse comércio triangular é o seguinte: eles compravam das Antilhas açúcar, produziam rum, com rum iam até a África e trocava a troco de escravos para abastecer a Jamaica de novo. Então, fechava esse triângulo bonitinho, era o comércio triangular. Esse comércio fez muitas fortunas nas 13 colônias, fez crescer uma próspera burguesia ali. Tudo vai mudar a partir da Guerra dos Sete Anos. É uma guerra entre Inglaterra e França que acontece entre 1756 e 1763. Na verdade, é mais um capítulo da geopolítica do continente europeu. São problemas de terras que vêm se arrastando por muito tempo. Napoleão Bonaparte vai piorar isso mais ainda lá na frente. Muita coisa vai ser resolvida na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. E aí a guerra começa a ter reflexos aqui. Os colonos americanos do norte, das colônias do norte, eles têm uma afinidade muito grande com a Inglaterra, declaram guerra ao Canadá. E aí começa essa guerra. A Inglaterra ganha, tá? Anexa o Canadá, anexa as Antilhas, só que o cofre inglês fica muito debilitado com esses 7 anos de guerra. O governo inglês gastou muito dinheiro para vencer essa batalha contra a França. E para recuperar os seus cofres, qual que é a ideia que o governo inglês teve? Vamos passar a tributar os colonos da Nova Inglaterra. Eles não aceitam de jeito nenhum os moradores das 13 colônias. A alegação deles é o seguinte: primeiro, o governo nunca ajudou a gente em nada, por que agora quer cobrar impostos da gente? E segundo, eles tinham uma frase que é o seguinte: sem representação não pode haver tributação, nós não temos representantes no parlamento inglês, então nós não podemos pagar impostos. E agora começa o cabo de guerra, e é isso que vai azedar a relação. O governo britânico querendo cobrar impostos desses caras a todo custo, e eles não aceitavam o pagamento de impostos. Vamos mudar a tela. Aqui, ó. Para recuperar os seus cofres, o governo inglês criou uma série de leis. Tá? A primeira lei é a lei do selo. Todo produto vendido na colônia devia ter o selo inglês. Não só isso, escrituras de casa, certidões de nascimento, certidão de óbito, tinha que ter um selo britânico, que é um selo muito caro. Gente, o que está acontecendo aqui agora, vamos interromper um cadeamento e vamos conversar. É o chamado seguinte: a Inglaterra está querendo enquadrar suas 13 colônias naquilo que a gente chama de pacto colonial, que a gente aprende lá quando está lá no primeiro ano do ensino médio. Tá? O que é o pacto colonial? É um sistema que as áreas metropolitanas da Europa acharam de colocar as suas colônias na América, na África, que é o seguinte, tá? A principal, assim, como é que eu vou dizer assim, a face mais visível do sistema colonial é o pacto colonial. É uma regra que fala o seguinte: a área colonial, a colônia só pode comprar e vender para a metrópole. Ela vende produtos primários e compra manufaturados. Assim, há uma sangria de riqueza do Brasil para Portugal, da América Espanhola para a Espanha e vice-versa. O governo inglês nunca tinha aplicado esse sistema sobre os colonos da Nova Inglaterra, sempre deu a eles um grau de autonomia muito grande, eles cresceram, se beneficiaram muito disso. Só que agora o governo inglês está com os cofres no vermelho, precisa tributar esses casos. Por isso que ele faz isso. Tá? A lei do açúcar, só era vendido açúcar vindo das Antilhas inglesas sobre um preço enorme. A lei do chá, que só seria comercializado o chá vindo da Inglaterra, das companhias de chá das Ilhas Orientais monopolizadas por ingleses. E a lei do aquartelamento, que obrigava todo colono a dar moradia, alimento e transporte aos soldados ingleses. São leis muito pesadas para pessoas que até há pouco tempo não pagavam imposto quase nenhum. É claro que os colonos vão reagir, eles têm uma tradição muito grande de dependência em relação a isso. Vamos ver como vai ficar isso. A reação assim, mais contundente foi a festa do chá de Boston, que é o que fala essa lâmina aqui. A festa do chá de Boston foi o seguinte: vários colonos da cidade de Boston invadiram o porto, pegaram aquela carga de chá caríssima das companhias das Ilhas Orientais e tamparam no oceano como protesto às leis criadas pelo governo inglês. O governo inglês, ao invés de procurar o diálogo, não, ele vai arrochar mais ainda e azedar mais ainda a relação. O governo inglês vai editar um pacote de leis chamadas de leis intoleráveis. Esse nome designa uma série de leis
promulgados pelo Parlamento Britânico em 1774, em represália à revolta da festa do chá, com o objetivo de conter o clima de subordinação. Houve intervenção militar em diversas cidades da Nova Inglaterra, das 13 colônias, tá? O governo inglês se fez mais presente do que nunca, e os colonos vão reagir contra isso. A primeira reação dos colonos, ela é mais diplomática. Os delegados regionais é como se fosse o prefeito das principais cidades das 13 colônias, vão se reunir no Congresso da Filadélfia, o primeiro Congresso da Filadélfia, em 1774. Ali ficou decidido o seguinte, que eles só aceitariam a tributação se eles tivessem representação no parlamento, o primeiro Congresso da Filadélfia, 1774. Surtiu pouco efeito. O governo britânico não reconheceu a legitimidade dos delegados. Tá? Vamos mudar aqui. Depois de tanto argumentar e o governo inglês não ceder, houve o segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1776. Os colonos realizaram o segundo Congresso da Filadélfia. Ali foi decidido, ali já a ala radical ganha. Decidiu a criação de um exército que seria comandado pelo general George Washington, fazendeiro e chefe da milícia da Virgínia. Eles tinham muitas milícias, tá? É um exército particular com um grau de independência muito grande também. E aqui fica decidido que eles vão romper com o governo inglês, que eles não seriam mais súditos da coroa britânica. Vamos mudar aqui. No segundo congresso da Filadélfia, na segunda reunião, foi também decidido, no dia 4 de julho de 1776, que o país se separaria. Foi Thomas Jefferson que redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aqui está a imagem emblemática. Vamos mudar. Mais uma imagenzinha aqui. Em busca de independência e difusão das ideias iluministas, liberdade econômica, liberdade política, igualdade jurídica, as 13 colônias apoiadas pela França, outros países rivais à Inglaterra, tá, declararam guerra à Inglaterra, as guerras de independência. Participaram das guerras de independência dos 13 colonos, tá? Aqui tem até uma cena do filme O Patriota, tá? O filme do Mel Gibson, que é famoso, que mostra as guerras de independência dos colonos da Nova Inglaterra. É muito interessante a gente saber que tiveram apoio de espanhóis, os colonos, e tiveram apoio também da França. Tá? A França tinha interesse nas regiões do Canadá e também como uma retaliação à derrota na Guerra dos 7 Anos. A participação da França nessa guerra de independência vai endividar os corpos franceses, acentuar uma crise econômica que havia por lá, que vai até levar o país à Revolução Francesa, que nós já até estudamos. Tá? A vitória ocorreu dos colonos em 1783, no Tratado de Paris. Tem umas coisinhas interessantes da gente saber sobre a independência dos Estados Unidos, que é agora que eu vou falar. Primeiro, os índios participaram, existem muitos historiadores que deixam isso bem claro, os índios participaram lutando do lado dos colonos, apesar de os colonos terem a política de extermínio de indígenas, os indígenas lutaram ao lado dos colonos. Muitos negros lutaram também do lado dos colonos, tá? São duas coisas interessantes. Vamos nessa lana aqui, ó. Depois de anos de luta, a derrota inglesa em Yorktown colocou um ponto final na luta de independência. Mais tarde, em 1783, a Inglaterra reconhecia a independência dos Estados Unidos e fixava os seus limites. Assim foi criada, em 1787, a Constituição dos Estados Unidos, ainda hoje em vigor, que teve por preocupação a defesa comum e a prosperidade geral. Aquele princípio deles de que tudo ia ser decidido coletivamente, continuou, que existia desde o primeiro dia que pisaram naquela terra, existia, ele estava bem presente na Constituição, e está até hoje. Só é excluído do centro das decisões, tá? Os negros. A questão dos negros vai ser bem mais problemática, vai ter uma guerra civil por causa da questão da escravidão ou não, e vão permanecer só a partir de 1960, por aí, que os direitos civis da população negra vão ser respeitados, mas não vai ser uma concessão vinda de cima, não. Vai ter o movimento das Panteras Negras, vai ter a vertente islâmica liderada por Malcolm X, a vertente mais pacifista liderada por Martin Luther King, todos os líderes assassinatos, tá? Isso é legal da gente falar, nós vamos ver isso mais à frente.
Ainda, para isso foi necessário suprimir a independência dos estados soberanos. Eles aceitaram ficar numa república, que nós vamos ver como é que é isso, federativa, com um grau de autonomia muito grande aos estados. Eu brinco com os alunos, eu falo, o país não tem nem nome, é Estados Unidos da América. Criaram-se uma república presidencialista, é o primeiro país do mundo a ter presidente da república, com forte poder executivo, resultante de um consenso popular. A república que eles adotaram é uma república federativa, onde os estados têm muita autonomia. O Brasil vai tentar copiar isso na primeira república, entre 1889 até 1930. Aqui vai ser um desastre. Lá os estados têm uma autonomia muito grande, é por isso que não tem pena de morte, no outro não tem. É por isso que não pode dirigir, sei lá, 200 km por hora, em outro estado já não pode. Há essa autonomia muito grande dos estados. A divisão dos poderes, o direito à liberdade, igualdade jurídica, proteção à propriedade privada, é aí que entram os escravos. Então, os escravos eram considerados propriedade privada. É por isso que, quando o governo começa a fazer leis no sentido de abolir a escravatura, que era uma demanda do Norte, que queria um comércio interno forte, que via na escravidão um fator anticapitalista, e é um fator anticapitalista, vai dar aquela brigalhada danada que vai resultar na Guerra da Secessão. O voto censitário só podiam votar cidadãos de posse, são democratas, mas nem tanto. Índios, negros e mulheres não possuíam direitos, eles vão ser conquistas futuras, sem direitos constitucionais nenhum. A importância do movimento, por que isso foi tão importante? Primeiro, é o primeiro povo que mostra que é possível romper com a metrópole. E não é qualquer metrópole, é na Inglaterra. Isso os ventos da Revolução vai inflamar o resto da América todinha. Qual que é a leitura que os colonos da América Espanhola e da América Portuguesa, tá? Os nossos inconfidentes, tá? Como é o pessoal da Revolução Pernambucana vai pensar da seguinte maneira, de 1817, vai pensar assim, olha, se os colonos das 13 colônias conseguiram encarar a Inglaterra e ficar independentes, nós gigantes, por que nós não podemos também? Então, a Revolução, a independência dos Estados Unidos acendeu a fagulha das independências no resto da América todinha. Tá? Influenciou os demais movimentos de libertação na América ocorridos no início do século XIX, sempre com esse problema. Tá? Os caras querem ser liberais, os caras querem falar em liberdade, mas em sociedades que oprimem seus indígenas e em sociedades aristocráticas, onde só meia dúzia de gente se beneficia do Estado, o resto tudo passa fome, em sociedades que têm escravidão. Mas, para isso, é um jeito para tudo. Tá? As elites da América Espanhola e Portuguesa, que são elite mulata, crioula, nascidos da terra, mas que sofrem opressão muito grande devido ao não grau de pureza, tá? Vai saber trabalhar isso muito. Tá? E aqui, no resto da América, como no Brasil, as independências vão ser conduzidas de uma maneira que não haja transformações sociais profundas. Tá? Tem que ser uma mudança estritamente política. Não pode ser, os ventos da Revolução não pode chegar na senzala aqui no Brasil, por exemplo. Por isso que tudo é feito muito combinado, por isso que tudo é feito com muito acordo, muito conchavo entre os poderosos, tá? Tanto da metrópole quanto das áreas coloniais, para que essas rupturas elas aconteçam, é inevitável, depois do advento do capitalismo, das ideias iluministas, da maneira menos dolorida possível. Tá? E perde-se uma grande oportunidade para arrumar a casa, igual eu falei, o parâmetro. Tá? Muita gente quer comparar o Brasil com os Estados Unidos. Para começar, a questão da colonização. Como foi colonizado? O Brasil era uma colonização, teve a colonização predominantemente de exploração, enquanto os Estados Unidos tiveram uma colonização predominantemente de povoamento. Outra questão interessante, tá? Um sociólogo chamado Max Weber, ele acha a explicação de parte disso, de parte, tá, gente? Essas coisas não é uma explicação só que dá conta de explicar tudo na religião. Ele fala que as pessoas que povoaram a América do Norte, elas eram do ramo do protestantismo, que já tinham a sementinha do capitalismo. Tá? O livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele fala o seguinte, aquele ramo do
protestantismo incentiva o sujeito a trabalhar muito e ser muito econômico. Então, aonde a maioria da população pensa dessa forma, é inevitável que vai crescer, tá? E em oposição ao nosso ramo do catolicismo, que é o ramo esbanjador. A gente gosta o quê? De ostentar, de fazer festa, a gente gosta de mostrar riqueza para os outros. É bem contrário a essa questão, tá? Não dá conta de explicar tudo, porque nós temos países católicos muito ricos no mundo, tá? A França é predominantemente católica, a Itália é predominantemente católica. Mas é uma explicação interessante. E a terceira coisa vem do livro do Alex de Tocqueville, um escritor francês, que ele fez um livro chamado A Democracia na América. Ele fala que a receita dos Estados Unidos em relação às outras áreas coloniais é que nos Estados Unidos houve a democratização das oportunidades, trocando em miúdos. Se você estudar e trabalhar nos Estados Unidos, fatalmente você cresce. Aqui no Brasil, não é assim que as coisas funcionam. Esse discurso meritocrático que existe aqui no Brasil, isso é a maior palhaçada, tá? E na América Espanhola também. Lá não, ele fala que houve a democratização das oportunidades. Não importa de quem você seja filho, não importa seu estado social, se você trabalhou e estudou, você consegue chegar a algum lugar. Isso incentiva as pessoas a estudarem e trabalharem. Aí, a soma de crescimentos individuais, o que é? É o crescimento coletivo. Olha só que interessante. São essas as três explicações, uma completa a outra, que explicam o grau de desenvolvimento tão grande dos Estados Unidos em relação ao Brasil, sendo que ele é 100 anos mais novo, tá, né? Para ele ser atrasado. Então, não esqueça, o tipo de colonização não foi colônia de povoamento, aqui de exploração, excetuando-se o sul dos Estados Unidos. A ética protestante está na religião, está a sementinha ali, e também a questão da democratização das oportunidades. Esse livro da Alex de Tocqueville, A Democracia na América, é bastante interessante. E aí, o primeiro movimento que se inspirou no Iluminismo e triunfou não foi a independência dos Estados Unidos, tá? Aqui até a Revolução Francesa, tá? Sofreu inspiração sobre a independência dos Estados Unidos. Aqui tem a Declaração de Independência. Eu vou parar de compartilhar, que já não é mais tão interessante para a gente. Vamos voltar aqui. Meninos, com isso eu creio que eu ajudei a vocês, tá? É bastante interessante essa matéria. Vou falar o que eu falo todo final de aula, tá? Leem artigos da internet, leem apostilas sobre isso, leem livros, procuram outras videoaulas, opiniões de outros professores, tá? É bastante interessante estudar a independência dos Estados Unidos e principalmente ter esse parâmetro, porque que aqui no Brasil existe tanta assim, essa discrepância, essa diferença tão grande entre o destino do Brasil pós-independência e o destino dos Estados Unidos. A verdade é que nós aqui no Brasil perdemos a grande oportunidade quando ficamos independentes de arrumar casa. Na época certa vamos falar sobre isso, mas eu já digo, nós ficamos independentes, continuamos escravistas, dependentes do latifúndio, é um país praticamente monocultor ainda, tá? Um país dependente do latifúndio, isso tudo gera problemas estruturais enormes, impede a nossa nação de crescer. Meia dúzia de gente enriquece muito, mas o resto da nação padece, tá? Então, terminamos por aqui. Um grande abraço a todos, tá? Valeu, até o nosso próximo encontro.